Olá, grandes seres humanos de luz, maravilhosos, maravilhosas. Bom estar aqui com mais este vídeo, trazendo um pouco mais de conhecimento, mais de informação. E como eu falei no outro vídeo, no anterior, onde eu falei da questão Dia da Consciência Internacional dos LGBTTIQA+. Falei um pouco dessa história, como está, e hoje eu vou trazer um pouco mais dos estudos da parapsicologia em relação por que de tanto essa diversidade, Por que hoje vivemos no mundo nosso moderno essa diversidade de opções sexuais, dessas formas de viver os relacionamentos, de viver essas harmonias de relacionamento. E precisamos analisar, porque quando a gente fala dessa questão da luta, logo já pensa em sacanagem, putaria, pensa em não sei o que. Não, não é isso. Que assim como os heterossexuais também têm as suas distorções, as disfunções, e as coisas atrapalhadas, também nesse grupo de homoafetividade, dessas formas de relacionamento, também tem os desvios, também tem essas questões. Não é isso que a gente está falando. Estou trazendo aqui informações sobre consciência de por que hoje está se trazendo tanto essas formas de vivência, para que a gente possa ter consciência e pare de se discriminar, pare de se fazer essa, não só o racismo a gente vê, mas essa questão das recriminações, desses embates em relação a essa forma de viver a sexualidade diferente do que seria o heterossexual. Então, sou Luiz Renato Tessaro, filósofo, teólogo, parapsicólogo clínico do Sistema Grisa, trazendo informações, conhecimento, para que a gente possa estar sempre de bem com a vida e conviver em harmonia numa sociedade que está em processo de evolução. E para evoluir, o ser humano passa por certas situações, passa por perrengues, passa por dificuldades, passa por desafios. Então, hoje eu estou trazendo essa reflexão, principalmente a partir das pesquisas que o Dr. Pedro Antônio Grisa tem nesse livro, que é a base de nossa ciência, dos estudos e pesquisas do Dr. Pedro Antônio Grisa, o jogo e as estruturas da personalidade, onde aqui ele aponta causas de por que estamos vivendo todas essas questões, para compreender a sexualidade e a homossexualidade de forma diferente. Então, o que o Grisa, a partir de tantas pesquisas, tantos estudos, mais de 40 anos que ele foi fazer, que já vinham sempre tendo pesquisa, e como essa questão da homossexualidade não é uma coisa recente, nova, ela só está se apresentando e hoje, para facilidade de comunicação, se colocando, mas ela é muito mais antiga, vocês imaginam. Na Grécia Antiga, Roma Antiga, Egito Antigo, antes do tempo de Cristo, existia essa questão de homossexualidade. E a questão dessa diversidade sexual. E hoje aumentou-se mais, onde não se tem só os gays, as lésbicas, mas tem os transexuais, tem os travestis, tem os intersexo, tem as queens, que são aqueles que se transformam, tem a assexualidade, que é uma realidade muito presente hoje, de casais que vivem juntos e não tem mais sexo. E como tem toda essa deturpação em relação à heterossexualidade, os tarados, os pedófilos, os feminicídios, que são fruto. Por que o feminicida faz isso? Porque ele não aceita que a mulher vai ter relação com outro sexual. É por isso simples que ele mata. Como se fosse lavar a honra dos nossos antepassados. Então, se hoje nós estamos vivendo essa questão dessa diversidade sexual, é porque houve na nossa história, lembra que a mente subconsciente atrás das programações, muita desarmonia nos heterossexuais, onde a violência, o machismo, o estupro era muito forte, presente, corrente na sociedade, principalmente branca. Por que a gente não vê isso tanto na tribo, dos índios, dos negros? Não tinha homossexualidade, não tinha travesti, não tinha essas coisas. Porque eles viviam sempre e vivem ainda em harmonia, enquanto o homem branco não mete o bedelho e faz as coisas desarmônicas e impõe culturas. Então, assim, entender que isso é tudo muito uma discussão e é muito uma presença forte nas sociedades fechadas, nos brancos, nas questões religiosas, e não adianta questionar pela questão religiosa, porque dentro das religiões existe toda essa diversidade sexual, só que muitas vezes escondidas, reprimidas, mas vivendo.
né? Então, por que vem isso? E se a gente estudar, né, só pegar pesquisa aí, não é só o ser humano que vive essa questão da homoafetividade, da homossexualidade. Vários animais também assumem isso. E qual é a causa principal que está lá, né, quando ele analisa as rejeições de vida intrauterina? E por isso na Europa surgiu tão forte a homossexualidade há muito mais tempo. Por quê? Pelas rejeições de gestação, as gestações não desejadas, ameaça à sobrevivência do indivíduo, matar a fome. O que nossa sociedade, já falei em outros vídeos, né? O que nossa sociedade moderna, né, algumas décadas vem reclamando? Que estamos com excesso de população. E quando tem excesso de população, o que vai acontecer? Tem que reduzir. E como se reduz? Com a homossexualidade. Simples assim, gente. Os ratos, quando tem excesso de população, viram homossexuais. Cachorros viram homossexuais. Outras raças, porque excesso. Aí você entra a homossexualidade, reduz, pronto, volta depois a heterossexualidade para garantir a sobrevivência da espécie. Então, é entender e compreender, porque foram muitos séculos, muitas décadas de muito machismo, de muito estupro, mulheres estupradas na lua de mel pelos seus próprios maridos, quando chegavam afoitos e não respeitavam o direito da mulher de ter o seu prazer, porque foram educados, domesticados, que só o homem pode ter o prazer, a mulher não, muito por influência da questão religiosa na sociedade nossa, branca, cristã. Não estou defendendo o sexo de forma desarmônica, mas entender que aquilo que foi feito no passado está gerando essa situação que a gente tem de homoafetividade. Tanto que se vê, os assexuados vem fruto dessas histórias de muitas gerações péssimas de relação sexual, tanto que não querem mais ter sexo. Vão viver juntos e vão ter, como seria a questão do celibato, que eu já fui buscar também. Eu também vim de histórias onde teve desarmonias, pai, mãe, vô, avó, na questão sexual. E o que o Renato fugiu? Ser padre. Porque ser padre não precisava casar, não podia ter sexo, não podia ter filho. Porque era a imagem subconsciente que vinha. Mas com toda essa evolução que eu fiz como ser humano, graças a Deus saí, casei e vivo hoje com minha família, buscando viver harmonia. Como eu falei no outro vídeo, nós temos padres homossexuais, pastores, pais de santo, médicos, enfermeiros, tem muita gente, não está só restrito a algumas situações. E se tem, né, em várias diversidades, em várias situações, a homossexualidade, o travesti, os queen, aqueles homens que vão se vestir de mulher, mas são homens. Por quê? Porque houve uma rejeição, houve uma expectativa também muito forte em relação, que tem homens que só se vestem de mulher, são travestis, mas não fazem o sexo. São queens, mas não fazem o sexo. Eles representam um papel feminino. Como temos mulheres também que fazem hoje muitos papéis de homem. Porque houve rejeições de gestação, expectativa em relação ao sexo ao contrário, que vão levar essas informações do subconsciente que desencadeiam essas pessoas viverem a sexualidade. Então tudo passa, não por safadeza, não por influência de TV, disso, de parada gay, e sim por influências das desarmonias dos relacionamentos heterossexuais, onde não tinha harmonia, não tinha carinho, não tinha aquela responsabilidade de muitos casais, não estou falando que todos, não dá para generalizar, mas se você for ver todas as pessoas, porque eu atendo muita gente que está vivendo essa diversidade sexual, todos vieram de uma história ruim, péssima, de gestação, pai e mãe, de heterossexuais que não conseguiam viver em harmonia, por N influências. Então vamos acolher esse ser humano, vamos compreender, vamos respeitar, e vamos fazer a mudança, os heterossexuais que precisam mudar. Quando voltar a harmonia, equilíbrio nos heterossexuais, de respeito do homem à mulher, dele respeitar a mulher, da mulher respeitar o homem, em todos os aspectos, inclusive na afetividade, na sexualidade, no carinho, no respeito, no companheirismo, aí a gente vai estar gerando, sim, uma humanidade diferente e vai reduzir o número de pessoas vivendo essa homoafetividade. Mas enquanto não se muda o heterossexual, duvido que chegue a menos de 60% da população a ser homossexual. Por causa dessas situações de rejeição, ameaça à sobrevivência, o próprio planeta hoje, tanto que a gente já vê em tribos de índios aparecendo homossexuais hoje, porque eles já estão massacrados pelos brancos, então já começa a mulher ter medo de gerar filho, já começa a ter problemas na geração de filho, e ele já está aparecendo homossexual nas tribos dos índios.
Coisa que não existia lá no passado, gente. Só pesquisar, como não tinha tarado, não tinha pedófilo, não tinha homossexual, não tinha gêmeos nas tribos índias. Por quê? Porque não tinha violência que o branco impôs na sociedade pelo machismo. Então, o que precisa ser discutido, o que precisa ser trabalhado? Chega de machismo, seja dessa imposição, vamos ter diálogo, não por extremo. Nem a mulher agora dominar e colocar o homem lá no chinelinho e colocar dentro das situações harmônicas, e nem o homem continuar fazendo aquilo que os nossos pais, avós, bisavós viveram também lá nos antepassados. Aí a gente vai conseguir equilíbrio como ser humano, diálogo como ser humano, e vamos construir uma sociedade diferente. Então, consciência, entender o que é que está por trás, e não só ver como se fosse safadeza essas questões. Hoje a ciência pesquisa, a ciência busca, ela não é doença a homoafetividade. Como já foi colocado até, né, por pesquisas, pelo machismo, pela ciência, já reconheceu que não é doença. Não existe doença genética, não existe problema. Existe sim programações atrapalhadas que levam a desenvolver a homoafetividade, leva à esterilidade e leva à vida celibatária. São 3 consequências de uma intensa rejeição de gravidez, muito baseada na ameaça de sobrevivência do indivíduo, além da violência sexual, do homem à mulher, do machismo, de tantas coisas. Então, compreender para libertar e acolher com alegria, né? Em todos os esportes nós temos homossexuais, temos homoafetividade em todas as classes políticas, está cheio de político homossexual, nós temos, né? Governador do Rio Grande do Sul, parabéns, homossexual, né? Vive lá com seu companheiro, que vira motivo de chacota por esses machistas de plantão ainda, né? Tradicionalistas. Como temos dentro das igrejas, religiões, líderes, né? Bastante, líderes homossexuais, homoafetivos. Então vamos viver equilíbrio, não a desarmonia, nem para o hétero, nem para os homossexuais. Equilíbrio nos relacionamentos. E a gente vai conseguir conquistar uma sociedade melhor. Então a homossexualidade veio para o crescimento do ser humano, veio para a evolução, ela vem com um objetivo também. Dar um tapinha de luva de pelica ou dar uma porrada no ser humano hétero para ele acordar para fazer diferente. E são os melhores enfermeiros, melhores médicos, melhores cozinheiros, melhores costureiros, né? São os homossexuais, principalmente os homens. E as mulheres também se destacando nos esportes, hoje futebol, né? Quantas mulheres, né? Nos esportes que eram considerados masculinos, as mulheres fazendo sucesso hoje, né? Empreendedoras, e que vivem sua homoafetividade maravilhosamente bem, na música, no teatro, né? Em todos os lugares. Então, obrigado por estar participando desse meu canal. Se gostou e achar útil nessas informações, curte, compartilha, divide com quem, né, precisa entender também para a gente crescer, evoluir na humanidade, né, para fazer a diferença, acolher e não rejeitar, não destruir, não matar. Por isso essa, né, luta Dia Internacional de Conscientização, né, da homoafetividade. Tá? E se você não se inscreveu, se inscreve no meu canal, no YouTube, lá, segue no Instagram também, que estamos lá com, né, nosso trabalho sempre divulgando. E que tenhamos sempre muita paz, muita luz, muita harmonia, sempre de bem com a vida, maravilhosos seres humanos de luz.